Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem jurídicas. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, boa terça-feira pra você. E Victor, eu tô olhando aqui os comentários da edição passada, né, que eu perguntei em qual momento do dia o pessoal tá escutando a gente. E Yuri comentou aqui, bom dia, tomando café e escutando, excelente combinação, muito bom, Yuri. Teve também a Priscila, que disse que estava estudando e escutando a gente. Teve também a Bela, que falou que sempre escuta o podcast enquanto tá fazendo o café dela. Muito bom, pessoal. E teve também o resultado da nossa enquete, né, sobre a xícara e alguns comentários a respeito, mas isso daí eu vou trazer só no final. Boa, então bora pro nosso episódio. Hoje, no Direito Civil, a gente vai ver R$200 mil em reforma e nada de Airbnb. No consumidor, golpe fora do canal oficial não gera indenização. Tem também no civil e sucessões, herança digital. Quem fica com criptos, canais e perfis depois da morte? E na propriedade intelectual, TRF1/prorrogação de patente bilionária. E mais uma do civil, deputado do Distrito Federal condenado por vídeo ofensivo. E no penal, aberrácio ictus em tiroteio com PMs. Para fechar, no administrativo, a gente tem fraude em licitação que rende punição pesada. Então pega o café, coloca o fone e bora pro episódio de hoje. Começando com o direito civil. Um morador de Goiânia investiu cerca de R$200 mil em reformas para transformar seu apartamento em vitrine do Airbnb. A ideia era recuperar o gasto com aluguel por temporada, mas a justiça barrou a prática. O motivo? O uso feria a convenção do condomínio, que previa destinação exclusiva residencial para as unidades. O caso ele foi enquadrado como hospedagem comercial, não como locação por temporada. E essa diferença pesa muito. Hospedagem envolve rotatividade e características de hotelaria, enquanto a locação por temporada, prevista na lei do inquilinato, continua tendo finalidade residencial. O problema aqui não foi alugar, mas transformar o condomínio em espaço de hospedagem contra as regras internas. A multa condominial foi mantida em R$500 por dia de descumprimento. Vale lembrar que o direito de propriedade não é absoluto. Ele deve respeitar a função social e a convenção do condomínio, que é obrigatória para todos os moradores. A própria lei número 8.245 de 91, no artigo 48, autoriza a locação por temporada de até 90 dias. Inclusive com mobília, mas sempre para uso residencial. Quando plataformas como o Airbnb criam um fluxo intenso de hóspedes, o risco é de caracterizar hospedagem, e aí surgem conflitos jurídicos. O recado aqui é bem prático. Antes de planejar renda extra com aluguel digital, consulte a convenção do prédio. O descuido ele pode sair caro depois. Bora com o direito do consumidor. A terceira turma do STJ analisou um caso cada vez mais comum. Cliente enganado por golpistas que se passaram por funcionários de banco. A consumidora recebeu uma mensagem falsa, daí ela ligou para o número indicado e, acreditando estar em contato com o atendimento oficial, forneceu todos os seus dados pessoais. E o resultado ele foi imediato, contratação indevida de empréstimo e transferência via Pix feita pelos criminosos. O tribunal, porém, considerou que a situação não gera dever de indenizar. O fundamento foi o chamado fortuito externo, um evento imprevisível e completamente estranho à atividade bancária. Como a fraude aconteceu fora dos canais oficiais da instituição, não se trata de falha na prestação do serviço, mas de um golpe praticado por terceiros. Ou seja, se o cliente entrega informações a fraudadores em ambiente paralelo, a justiça entende que o banco não responde pelo prejuízo. A responsabilidade só se aplica quando há falha do próprio sistema ou segurança interna. Nesse caso, a perda ficou com a vítima, enquanto os estelionatários, como de costume, desapareceram. Mas agora, sério, Laísa, tem coisa mais cansativa que ficar preso em planilha, conferindo o prazo e tentando entender o financeiro que muitas vezes está todo espalhado? Nossa, nem me fala, viu? E é uma queixa muito comum entre os advogados que parece que passam mais tempo ali apagando incêndio do que advogando de fato. E foi aí que a gente descobriu uma solução que realmente muda o jogo. O Legal One Firm, da Thomson Reuters, um software jurídico super completo. E o detalhe é que não é só o sistema, viu? O grupo FOR entra junto,
cuidando da implementação e da estratégia, ou seja, nada daquela dor de cabeça de aprender tudo sozinho. O resultado? O que antes levava horas virou uma rotina bem mais leve. Documentos automáticos, finanças organizadas e tudo no mesmo lugar. Então, para quem está pensando em crescer com menos caos e mais estratégia, vale a pena clicar no link e conhecer essa dupla. Bora falar então de herança digital. Quando a gente fala ali em herança, logo a gente pensa em imóveis, contas bancárias ou joias de família. Mas no mundo digitalizado surge um novo desafio. O que acontece com criptomoedas, tipo NFTs, canais de YouTube, perfis em rede social e arquivos em nuvem depois da morte de alguém? O direito brasileiro ainda caminha devagar nesse tema, mas a tendência já é clara. Ativos digitais integram o espólio e podem ser transmitidos aos herdeiros. O debate se divide entre dois tipos de bens. De um lado, os patrimoniais, criptomoedas e contas monetizadas com valor econômico direto. De outro, os existenciais ou personalíssimos, perfis pessoais, e-mails e registros digitais que não têm valor financeiro, mas que sim carregam peso afetivo e moral. Nessas situações, os herdeiros muitas vezes enfrentam a decisão de preservar ou excluir os conteúdos, equilibrando memória, privacidade e patrimônio. A questão prática é como garantir acesso a esses bens, já que tudo depende de senhas, autenticações e chaves privadas. E é aqui que entra a pergunta: herança digital existe? Quem tem direito a criptomoedas, canais monetizados e perfis em redes sociais depois da morte de alguém? Quem responde pra gente é Ana Carolina Coutinho, especialista em direito civil e processual civil pela FGV do Rio de Janeiro, em direito de família e sucessões pela CERS e membro ativo do IDB-FAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Herança digital existe sim e já é uma realidade nos inventários atuais. Obviamente que vai depender do regime de bens escolhido e que vai impactar na herança. Tudo aquilo que a pessoa acumula no ambiente digital, como criptomoedas, canais monetizados, domínios de sites, arquivos em nuvem e até perfis em redes sociais, tem sim um valor patrimonial e até mesmo afetivo e entram no espólio, compõem o acervo patrimonial. Só que quando falamos em bens digitais, não são bens físicos, mas existentes e com valor patrimonial, diferente dos bens móveis, imóveis e os bens semoventes. Mas, por exemplo, criptomoedas, criptoativos possuem um valor financeiro atribuído a eles de acordo com a cotação naquele momento. Milhas aéreas, por exemplo, podem ser revertidas em reais, sites, domínios. Hoje a nossa legislação brasileira ainda não tem uma norma específica sobre isso, mas jurisprudência e doutrina já reconhece que os ativos digitais com valor econômico, como bitcoins ou um canal do YouTube que geram receita, devem sim ser partilhados entre os herdeiros como qualquer outro bem. O desafio está no acesso. Sem senhas, sem chaves privadas, sem autenticação em 2 fatores, muitos desses bens se tornam praticamente inacessíveis. Nesse caso, por que não fazer um bom planejamento sucessório patrimonial, já dispondo sobre tais acessos e destinações desses bens digitais, se for o caso? Por exemplo, já os bens digitais personalíssimos, como redes sociais pessoais, e-mails ou arquivos familiares, levantam uma discussão diferente. Quem decide o que será apagado e o que será preservado? Nesses casos, pesa muito o valor afetivo e o planejamento prévio faz toda a diferença. Se a gente tiver realmente a reforma do nosso Código Civil, o projeto de lei 4 de 2025 fala exatamente sobre isso, tem um capítulo específico, como no artigo 1791-A do Código Civil, no texto da reforma que fala: os bens digitais do falecido, de valor economicamente apreciável, integram a sua herança. E não só. O artigo 1791-B fala expressamente sobre a última vontade. Salvo expressa disposição de última vontade, preservado o sigilo das comunicações, as mensagens privadas do autor da herança, difundidas ou armazenadas em ambiente virtual, não poderão ser acessadas por seus herdeiros. E o parágrafo 1º traz o seguinte: o compartilhamento de senhas ou de outras formas para acesso a contas pessoais serão equiparadas a disposições negociais ou de última vontade, para fins de acesso dos sucessores do autor da herança. Por isso que é importante ter alguma informação, algum planejamento sucessório prévio sobre o tema. O parágrafo 2º, por exemplo, fala: por autorização
autorização judicial, o herdeiro poderá ter acesso às mensagens privadas do autor da herança quando demonstrar que por seu conteúdo tem interesse próprio pessoal ou de econômico aqui de conhecê-las. Ou seja, se passar a reforma do Código Civil, teremos um capítulo para falar especificamente sobre bens digitais, que já é algo atual e que o advogado especialista na área precisa se aperfeiçoar para atuar em casos diretos que aparecerão na prática. O TRF1 suspendeu a prorrogação da patente da liraglutida, substância usada em medicamentos como Victoza e Sagenta, fabricados pela Novo Nordisk. A decisão atendeu o recurso da EMS, indústria brasileira que já lançou versões genéricas, e impediu que a exclusividade da farmacêutica fosse estendida até 2033. O relator, desembargador Flávio Jardim, destacou que manter a patente por mais de 10 anos significaria restringir a concorrência e manter preços elevados, prejudicando o acesso da população a tratamentos essenciais. Para ele, o direito de propriedade industrial precisa ser equilibrado com o interesse público e com a garantia de concorrência justa no setor farmacêutico. Esse entendimento se apoia em precedente do STF. No julgamento da ADI 5.529, a Corte declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que prorrogava automaticamente a vigência das patentes pela demora do INPE. O Supremo concluiu que esse tempo extra criava monopólios artificiais e comprometia o acesso a medicamentos. Com isso, o recado jurídico é claro: inovação deve ser protegida, mas dentro dos limites legais. A tentativa de estender a exclusividade da liraglutida foi barrada para evitar monopólio prolongado. O equilíbrio entre estimular pesquisa e garantir que a população tenha acesso a remédios mais acessíveis continua sendo o eixo central da jurisprudência. E bora com direito civil. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado distrital, pastor Daniel de Castro, por danos morais coletivos, após ele publicar em suas redes sociais um vídeo ofensivo a religiões de matriz africana e a uma professora de cultura afro-brasileira. A decisão judicial foi clara ao apontar que o conteúdo extrapolou os limites da liberdade de expressão e atingiu direitos difusos da coletividade. A sentença estabeleceu 3 obrigações: a remoção do vídeo no prazo de 48 horas, a publicação de retratação em seu perfil no Instagram e o pagamento de R$30 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Essas são medidas que visam tanto reparar a ofensa quanto desencorajar a prática de discursos que reforcem o preconceito. O juiz também reforçou que a imunidade parlamentar não cobre manifestações usadas para incitar discriminação. O mandato não funciona como salvo-conduto para violar a dignidade de grupos sociais. Então, o recado é prático: a proteção constitucional parlamentar não se estende a atos de preconceito e intolerância praticados fora do exercício legítimo da função legislativa. A 6ª turma do STJ analisou um caso de confronto armado envolvendo réus que atiraram contra 3 policiais militares e, por engano, acabaram atingindo um inocente. A acusação pretendia somar mais uma tentativa de homicídio pelo disparo que acertou a vítima errada, mas o tribunal rejeitou essa tese. Para os ministros, não cabe criar uma tentativa extra quando o alvo inicial já estava configurado. O fundamento veio da aplicação do aberratio ictus, instituto previsto no artigo 73 do Código Penal. Essa regra estabelece que quando o agente mira em uma pessoa e por erro de execução atinge outra, responde como se tivesse acertado o alvo pretendido. Ou seja, o crime não se multiplica só porque o disparo pegou em quem não era o alvo original. No julgamento, o STJ reforçou que acrescentar uma nova tentativa seria violar o princípio do bis in idem, que impede a punição duplicada pelo mesmo fato. O erro de execução, como foi nesse caso, não pode ser transformado em mais uma imputação penal. Isso porque o ordenamento já resolve a situação tratando a vítima errada como substituta do alvo visado. E é importante lembrar, a lei prevê exceção. Se tanto a vítima visada quanto o terceiro atingido sofrem lesões, aí sim pode haver concurso formal, somando-se aos crimes. Mas quando apenas o alvo errado é atingido, o agente responde unicamente pelo crime contra a pessoa que pretendia atingir. É a chamada teoria da equivalência, que traz segurança jurídica ao evitar multiplicação indevida de imputações. Então já anota aí, em casos de aberratio ictus,
o réu responde pelo que quis praticar, não pelo que ocorreu por engano, salvo se houver vítimas adicionais. Assim, no tiroteio analisado que a gente falou aqui, os acusados vão ao júri popular apenas pelas tentativas contra os 3 policiais, sem acréscimo da tentativa pelo inocente ferido. E bora com a última notícia, com direito administrativo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a punição a uma empresa de combustíveis que apresentou uma certidão falsa em licitação no município de Arabutã. A decisão manteve tanto a rescisão do contrato firmado, quanto o impedimento da empresa de participar de novas licitações e contratos com a administração municipal pelo prazo de 4 anos. Segundo o relator desembargador Luiz Fernando Bolerdi, não é necessário comprovar a intenção de fraude para que haja sanção. A simples apresentação de documento inautêntico já basta para caracterizar irregularidade grave, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, a chamada Lei do Pregão. Esse dispositivo permite que a administração pública puna empresas que descumpram a lisura do processo licitatório. O acórdão destacou ainda que a medida foi proporcional e respeitou o devido processo legal, já que a fraude documental atinge diretamente a confiança no sistema de compras públicas. O recado prático é claro: em licitações, basta a constatação do documento falso para ensejar a penalidade, não sendo necessário demonstrar dolo específico da empresa. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa terça-feira. E vejam só, a gente colocou o desafio ontem de 25 comentários e vocês bateram. Fiquei com medo de chegar aqui, a gente não ter batido e eu ficar com vergonha de não ter dado o resultado. Mas olha só, temos 29 comentários e haja gente para agradecer, viu? A gente perguntou da canequinha do podcast no episódio passado e teve gente pedindo até moletom por aqui, viu? O Maurinho falou: usaria um moletom da Loleller com prazer. Que isso, Maurinho. Aí, quem sabe um dia, né? No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou: a Gisele Freitas, Renata Chestes, Belle, Alex, Maurinho, Priscila, Thiago, Gilmar, Yasmin, Paula, Letícia, Bela, Ana Clara, Fabrício Menezes, Josi Rodrigues, PKD Advogada, Áurea Beatriz, Bianca, Thales, Marco, Yuri, Safira, Machado, Felipe Calou, Guilherme Chaves, Paulo Fernando, Joyce e Ciborgue. Muito obrigado a todos que comentaram e estão sempre apoiando o projeto. Muito obrigada, pessoal. É muito bom ver os comentários de vocês. Estou gostando muito dessa interação. Inclusive, eu quero saber de onde que vocês são. Então, no próximo comentário aí nesse episódio, a gente vai estar lendo aqui. Eu quero saber de qual estado que vocês são. Deixa aí nos comentários pra gente. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Tira um print do episódio, compartilha no Instagram e marca a gente no @lo.lere. Bom estudo, bom trabalho e até mais.